nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao quinto domingo da Quaresma. Obrigado por me acolher em sua casa. É a última semana do nosso retiro quaresmal. Então gaste tempo com exercício de contemplação da Palavra de Deus, onde você pode se dedicar um pouco mais. Faça um colóquio a Deus sobre a sua vida com a sua palavra. Vai ler a palavra de Deus. Peçamos a Deus uma graça. Senhor, concede-me o ânimo e a generosidade para em tudo eu amar e servir, sendo fiel e permanecendo contigo nas lutas, a fim de participar igualmente da tua vitória. Amém. Hoje rezaremos com o profeta Jeremias no capítulo 31, versículo de 31 a 34. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles a violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão dizendo: conhece o Senhor? Todos me conhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 50, 51. Cria em mim um coração que seja puro. Tem piedade, meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Cria em mim um coração que seja puro. A segunda leitura está na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo de 7 a 9. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àqueles que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de João, no capítulo 12, versículo de 20 ao 33. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhe: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouco conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo.
A multidão que aí estava e ouviu diziam que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouviste não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. E caminhada longa fizemos até hoje, última semana da Quaresma, quinta semana. O Evangelho de hoje, ele reafirma a verdade do que é impossível para se tornar discípulo de Jesus. Tem que ter coragem e segui-lo até a cruz. Quem não tem coragem, quem não consegue segui-lo até a cruz, não pode tornar-se seu discípulo. Pode ser inteligente, bravo, teólogo, filósofo, mas se não tiver coragem de seguir a Jesus até a cruz, não poderá ser seu discípulo. Porque lá na cruz que eu e você nós vemos de fato quem é Jesus, o Filho do Homem. E o significado também da sua missão. Ele deu a vida dele para a salvação de toda a humanidade. Essa palavra que nos prepara sobre o fruto do morrer, do doar a vida. Muita gente não entende. Jesus ele estava em Jerusalém. Era festa, era preceito judaico. E tudo se dava ao redor do templo. E alguns gregos se aproximaram e pediram a Felipe: Senhor, nós gostaríamos de ver Jesus. Olha só. Ver significa fazer uma experiência com a palavra. Como é que está a sua experiência com a palavra? Tem vontade de ver, de estar próximo a Jesus? Hoje o profeta Jeremias, no capítulo 31, ele vai concluir a resolução da nova aliança. E na resolução da nova aliança ele vai dizer: eu não lembrarei mais dos vossos pecados. Em Jesus tudo termina e inicia um novo ciclo. É por isso que o Salmo 50 hoje, ele vai nos ajudar a rezar quando diz assim: criar em mim um coração que seja puro, um coração voltado para o Pai. E a carta, o livro aos Hebreus, no capítulo 5, Paulo fala, Jesus, ele mesmo sendo o Filho de Deus, ele foi obediente e tornou causa da sua salvação. Então, meu irmão, minha irmã, seja obediente àqueles que você está obrigado a fazer essa reverência. Seja obediente a Deus, obediente à sua família, obediente às leis e os mandamentos, obediente a tudo que for causa da sua salvação. Jesus, ele sofreu por mim e por você, para que nós pudéssemos aprender a fazer renúncias. Hoje, João 20, Jesus vai falar que a sabedoria da vida está em morrermos para nós mesmos. Olha só, se eu e você, ao cairmos na terra, ô diabo, eu já moro na terra, isso, mas a terra da sua fé, ao cairmos na terra da nossa fé, ao cairmos na terra do nosso batismo, se nós não morrermos, não iremos produzir muitos frutos. Você tem, meu irmão, minha irmã, que viver o seu batismo diariamente.
Morrer na terra significa produzir frutos de obediência, de sabedoria, de discernimento, frutos para a vida. E quando você morre para você mesmo, você dá vida ao outro. Mas, e diz ainda assim, quem faz pouca conta da sua vida, vai conservá-la para a vida eterna. Ô diabo, será que eu tenho que sofrer as memórias de Deus, sofrer as renúncias? Olha só, Deus nos dá o livre-arbítrio. Viver é bom? Sim, claro que é bom viver. Mas será que é preciso eu ir passeando tanto, gastando tanto dinheiro, trocando de carro todo ano, indo toda semana para a festa, para as praias? Será que nós não estamos fazendo conta demais dessa vida? Meu irmão, tudo vai passar. Guarde um pouco para aquele seu irmão que é o próprio Deus. Não faça só para você. Faça-me nas contas quando for relacionado a você. Relativize tudo diante de Deus. Ajude seu irmão. Não, ele não precisa saber que você ajudou. Uma vez eu fiz um momento muito difícil, fiz uma coisa muito errada. Uma pessoa estava precisando de uma quantia de dinheiro para comprar um enxoval e eu menti. Diz, não, quem deu foi eu e fulano. Não posso fazer isso. Cada um tem que fazer a sua parte. Você não pode querer que o outro seja bom quando ele não é bom. Então a gente não pode estar relativizando as coisas. E eu aprendi hoje com o tempo. Eu preciso ser solidário? Preciso. Preciso valorizar o trabalho do outro? Preciso. Dê o que você pode, o que você tem. Não precisa fazer nome de ninguém, faça o seu nome. Porque você faz tudo para Deus. É de Deus, tudo é para Deus. Jesus fala claramente, se alguém quer me seguir, me siga na cruz. Onde eu estiver, vai estar você também, fala Jesus. E quantos não eu não dou para Jesus todos os dias? Quantos momentos da minha vida eu digo que não posso, eu podendo. Olha, meu irmão, minha irmã, o pão da Eucaristia, ele é corpo de Cristo. Não tem nenhum problema. Mas o significado não tem apenas de alimento. Não. O pão que eu como, ele traz em si a memória de todo o processo que se tornou pão. Não é o pão por ser pão. É o resultado de um grão de trigo que caiu na terra, que morreu, que produziu fruto, que depois de ser triturado, tornou-se massa. E finalmente, tornou-se pão para alimentar o outro. Pensar no pão apenas na sua fase final é colocar em risco todo o conhecimento, todo o valor inestimável de Deus. Porque Ele não chegou à mesa da Eucaristia de forma mágica, de forma fácil. Ali é o resultado de um árduo processo de vida e de morte. Quem se apega à sua vida vai perdê-la. Mas quem vai pouco caso de sua vida neste mundo vai conservá-la para a vida eterna. Jesus, ele explicita que só há um modo de aproximarmos dele. Se alguém quer servir, siga-me. Na perspectiva bíblica, servir também tem um significado de adoração, de culto, de entrega. Então peçamos a Deus a graça de exaltarmos ao Cristo na cruz que realiza o julgamento definitivo deste mundo.
Pois é em Jesus, meu irmão, minha irmã, que se eleva tudo aquilo que o ser humano necessita. É em Jesus que nós derrotamos o mal. É em Jesus que nós derrotamos a injustiça, o pecado. Por isso, Deus nos atrai a todos. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.